Olá, professores. Sou o Lucas Salgado, PCNP de Educação Física aqui da Diretoria de Ensino de Franca e vim apresentar a introdução para a parte comum da área de linguagens, códigos e suas tecnologias no ATPC de hoje, 20/5/2020. Ok? Vamos lá. Para iniciar, a gente vai fazer uma leitura inicial. Escolhi um livro de Carlos Drummond de Andrade. Ele se chama Lembrança do Mundo Antigo. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sob as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam para o céu. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Ele é bem curtinho, né? Drummond, ele não só traduz a nostalgia do passado, mas também o sentimento de insegurança, né, do tempo de guerra, né? Mas tem alguns pedacinhos lá que eu fiz a relação até com os dias de hoje, né? A tensão que a gente está passando, que nem se compara, mas a gente pegou. Ok? Eu vou falar rapidinho da biografia do autor. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira de Mato Dentro, interior de Minas Gerais, em 1902. Né? Foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Em síntese, Drummond, né, as obras de Drummond são reconhecidas por transmitirem, além de questões atuais, reflexões existenciais profundas. Em 1923, ele se matriculou no curso de farmácia da Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. Em 25, ele concluiu o curso e no mesmo ano fundou a revista que se tornou um veículo do modernismo mineiro. Drummond ele lecionou português e geografia em Itabira, mas a vida do interior não lhe agradava tanto. Algumas obras marcantes dele são Sentimentos do Mundo, em 1940, Contos de Aprendiz, em 51, e Amar se Aprende Amando, em 1985, dentre várias outras, né? Uma curiosidade é a estátua Dois Poetas, localizada em Belo Horizonte, além de O Pensador, no Rio de Janeiro, são homenagens ao grande escritor. Drummond faleceu em agosto de 87. Os objetivos gerais da pauta são abordar as competências específicas da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, como prevêem a BNCC e o Currículo Paulista, a fim de pensar sobre essas competências articuladas aos componentes curriculares, aos objetivos de ensino e ao desenvolvimento de habilidades de aprendizagem. Propor reflexões sobre a semana de estudos intensivos a se realizar no período de 25 a 29 de maio em todos os ciclos de aprendizagem nas unidades escolares da Rede Estadual do Ensino de São Paulo. Entender os significados e objetivos da semana de estudos intensivos no atual contexto de atividades não presenciais, de modo a adequar procedimentos didáticos, metodológicos e materiais aos recursos de interação disponíveis a alunos e professores, e refletir sobre as possibilidades metodológicas e instrumentos de orientação de estudos, acompanhamento, verificação e avaliação da aprendizagem não presencial, a fim de garantir o desenvolvimento das habilidades essenciais previstas em cada componente curricular que se compõe a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, a saber, arte, educação física, língua estrangeira moderna, inglês e
língua portuguesa. O desenvolvimento da ATPC acontecerá a apresentação geral das competências específicas da área de linguagens, códigos e suas tecnologias pela PCNP Madalena, de língua portuguesa. Considerações sobre a Semana de Estudos Intensivos pelo PCNP Pedro, de língua estrangeira moderna, em inglês, com base em documentos orientadores e legislação. E reflexões sobre como orientar as atividades de estudo não presencial, com sugestões sobre a organização de roteiros de estudo feitas pela PCNP Ana Paula de Arte. Essa parte inicial é comum a todos os professores da área de linguagens, nos primeiros 30 minutos da TPC. Posteriormente, cada PCNP desenvolverá propostas de estudos e reflexões mais específicas de cada componente curricular, em continuidade nos próximos 60 minutos. Convido agora a PCNP Madalena para conversar com vocês sobre as competências específicas da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tenham todos uma ótima TPC. Olá, professores. Eu sou Madalena, professora coordenadora de língua portuguesa no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Franca. Estou aqui hoje com vocês, como o Lucas já antecipou, para conversar sobre as competências específicas da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Um bom encontro a todos! Neste encontro, vamos retomar as competências específicas da área de linguagens, códigos e suas tecnologias no currículo paulista, analisar as competências específicas e suas relações com os componentes curriculares da área e refletir sobre as competências específicas da área de linguagens no contexto de letramento e multiletramento. A primeira competência da área de linguagens prevê que os estudantes compreendam as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. De acordo com a segunda competência, o estudante deve conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas, em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Na competência 3, está previsto que o estudante utilize diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. De acordo com a competência 4, o estudante deve utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. De acordo com a competência 5, a expectativa é que o estudante desenvolva o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. E, finalmente, a competência 6
que prevê a compreensão e utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Pode-se dizer que as competências da área de linguagens articulam-se às práticas de alfabetização, letramento e multiletramento. Antes de se alfabetizarem, as crianças são produtoras de textos orais, interagem por meio de gêneros orais nas práticas cotidianas de linguagem, conversam, estabelecem diálogos, argumentam, relatam fatos do cotidiano, contam e recontam histórias, cantam. Também reconhecem e compreendem textos imagéticos, expressam-se por gestos e expressões corporais. De modo geral, na interação social, os sujeitos mobilizam diferentes práticas e competências de linguagem. Sabemos que a escrita não é a única forma de comunicação. Há uma diversidade de gêneros textuais e discursivos que circulam socialmente e se organizam por meio de diferentes recursos verbais e não verbais, gestuais, visuais, auditivos e outros. A diversidade de gêneros textuais tem ganhado espaço por meio das tecnologias digitais, o que torna necessário ampliar a pedagogia do letramento na escola, nos diferentes componentes curriculares, ou seja, os multiletramentos, e a abordagem de textos multissemióticos ou multimodais, isto é, que articulam diferentes linguagens na produção de sentidos. Em síntese, pode-se dizer que as competências específicas da área de linguagens colocam em evidência os diferentes códigos de que os sujeitos se valem na interação social. Cada componente curricular da área opera com as especificidades metodológicas e dos objetos de conhecimento, mas tem em comum desenvolver nos estudantes um repertório de linguagem. E é esse repertório de linguagem que possibilita ao sujeito construir pontos de vista, identificar, inferir e produzir sentidos, posicionar-se na sociedade, compreender e participar de movimentos culturais, agir como sujeito histórico e social. Bem, este assunto não se esgota aqui. Em outros momentos de ATPC, retomaremos e aprofundaremos as discussões sobre competências e habilidades de áreas específicas. Apresento a vocês as referências bibliográficas que fundamentam essas reflexões iniciais e convido o professor Pedro para falar sobre a Semana de Estudos Intensivos. Até breve. Prezados professoras e professores de inglês, eu sou o professor Pedro, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, e quero agradecer muito o trabalho que vocês têm realizado, agradecer a cada um de vocês pelo empenho, esforço, dedicação, compromisso que tem tido com o ensino de língua inglesa na nossa região, por procurar materiais diversificados, produzir materiais diversificados, por procurar os alunos e manter o vínculo com eles neste momento difícil, e isso tem sido imprescindível. Agradeço muito. Penso que somos pessoas comuns com capacidade de realizar coisas extraordinárias, nos tornando assim extraordinários também. Muito obrigado. Vou falar um pouco hoje sobre a Semana de Estudos Intensivos e quero começar lembrando sobre a legislação. Através da Resolução 65, lá de dezembro de 2019, o calendário escolar para 2020 foi estabelecido. E neste calendário foram também assegurados momentos de recuperação das aprendizagens. Esses momentos foram chamados de Semanas de Estudos Intensivos, a SEI. E após a publicação da resolução, nós tivemos então o documento orientador do calendário 2020, com todas as
as datas previstas e também as ações previstas. E em fevereiro nós recebemos as orientações para a semana de estudos. Então esses foram os documentos originais, os primeiros documentos. A semana de estudos de fevereiro transcorreu normalmente, o calendário seguiu, e em março nós tivemos o evento da pandemia, que fez com que nós precisássemos então de algumas alterações. A primeira delas foi a interrupção das aulas presenciais e depois também a necessidade da mudança, da atualização das datas do calendário. E isso aconteceu com a resolução 47, lá em abril. Depois da resolução, recebemos novamente o documento orientador a respeito do calendário, das mudanças do calendário. O que nós percebemos na resolução 47 e no documento orientador? Que basicamente mudaram as datas, mas as ações continuaram as mesmas, e então continuou a necessidade de preparação para a realização dessas ações. Então nós tomamos como base os documentos originais, documento orientador do começo do ano, primeiro, e depois também as orientações para a semana de estudos de fevereiro. Tomamos esses documentos como base para essa preparação. O que nós encontramos nesses documentos foram conceitos que apoiam, que validam a semana de estudos intensivos. O primeiro deles é a garantia de momentos de revisão e recuperação e aprofundamento. Todos os professores sempre precisam de momentos de recuperação. E os alunos têm direito a isso, a rever os seus passos, a rever como foi a sua trajetória, aquilo que foi aprendido, o que não foi, e ter a chance da retomada. E então esse foi o primeiro conceito importante, que valida e que valoriza a semana de de estudos intensivos. O segundo conceito foi o apoio da Secretaria de Educação para todas as ações que visam garantir as aprendizagens de todos os estudantes na idade certa. Então a semana de estudos intensivos vem como um apoio também a este quesito. Esses conceitos são importantes, nós nos conscientizarmos e também darmos a eles a devida atenção, porque nos valorizam o nosso trabalho enquanto professores de língua estrangeira, de língua inglesa no nosso caso. Nos objetivos que os documentos trazem, na verdade o documento traz como objetivo, eu defini como objetivos porque separadamente cada um deles tem a sua estratégia, o seu trabalho específico. Então o objetivo, como diz o texto, da semana de estudos intensivos, é revisar, recuperar e aprofundar as aprendizagens essenciais, aquelas que são de maior relevância para a progressão do aluno na vida escolar e também para a aquisição de habilidades e competências que vão ajudá-lo a desenvolver como um ser completo. Nós, então, tivemos garantidos os tempos de recuperação das aprendizagens, as semanas de estudos intensivos, e o que estava previsto para abril, na resolução 65, foi então transferido para a semana de 25 a 29 de maio pela resolução 47. Então continuamos com essa ação garantida pela legislação, apenas mudou de data. Uma outra coisa que nós vimos nas orientações são instruções relativas à preparação para a SEI, para a Semana de Estudos Intensivos. A preparação tem vários momentos, mas o parágrafo específico que eu dividi em 3 partes, porque estão concatenadas, estão interligadas, mas uma depende da outra. A primeira ação, então, é tomar como base os resultados das avaliações internas e externas, tudo que os alunos fizeram, que o professor pôde avaliar, pôde mensurar, pôde perceber, então, como foi o percurso e o que o aluno aprendeu. Depois disso, então, através desses resultados, identificar quais são as necessidades, as maiores necessidades, aquilo que precisa ser revisto realmente em cada ano e série, e a partir daí os professores conseguirem promover ações diversificadas para a retomada das habilidades que não foram ainda dominadas, mas também podem aprofundar aquelas que já foram.
Uma parte interessante dessas instruções é quando diz ações diversificadas, porque nós entendemos que já foi feito um percurso e esse percurso no final não deu o resultado esperado. Se nós fizermos o mesmo percurso da mesma maneira, provavelmente nós vamos ter o mesmo resultado, que não vai ser satisfatório. Então, é muito importante ações diversificadas, tomar outros caminhos, pegar outros caminhos para tentar chegar então a outros resultados, resultados positivos na questão do desenvolvimento das habilidades que nós esperamos que os alunos desenvolvam. Me coloco à disposição sempre, a todos um bom trabalho, até logo. Olá, professor. Desejo que todos estejam bem. Meu nome é Ana Paula e sou PCNP na diretoria de ensino há 4 anos. Minha formação é na disciplina de arte. Hoje falarei um pouco sobre o roteiro de estudo, seus objetivos, sua importância neste momento de distanciamento social. As orientações estão presentes no documento orientador. Então, a gente vai conversar mais um pouquinho dele, tá bom? Dando continuidade à nossa TPC, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o roteiro de estudo. O objetivo da nossa pauta é conhecer os objetivos do roteiro de estudo, conhecer as premissas do documento orientador do DUC e propor sugestões de roteiros. Os principais objetivos do roteiro do estudo são propiciar a avaliação escolar quantitativa e qualitativa para atividades não reais, considerando que as avaliações escolares precisam ter esse caráter qualitativo e quantitativo, pensando na deliberação 5.5, promover a autonomia do aluno, visto que ele está em casa neste momento, tem a mediação direta do professor, com auxílio dos pais responsáveis, porém, eles precisam ter esses subsídios. Acompanhar e monitorar as atividades não presenciais realizadas. Essas atividades, roteiros de estudo, eles se transformam em registros avaliativos. Replanejar os roteiros e as orientações didáticas a partir do recebimento das atividades pelo professor. Então, em algum momento, você vai direcionar os alunos a dar um feedback das atividades e esse feedback será um subsídio para replanejar as atividades e considerar o que é necessário retomar. E promover a autoavaliação dos estudantes. O estudante ele precisa enxergar a sua corresponsabilidade diante ao próprio estudo. Então, promover situações em que ele faça autoavaliação é importante. Outro ponto que nós precisamos conhecer para subsidiar o nosso trabalho com roteiro de estudo são as premissas do documento orientador. Então, a primeira premissa é foco na aprendizagem. Então, as nossas ações têm que ter uma prioridade para garantir a aprendizagem de todos os alunos. O papel do professor, nesse momento, ele é muito crítico e ele precisa apoiar os aprendizados dos estudantes, tanto pelo conhecimento pedagógico dos conteúdos trabalhados, quanto pela didática para favorecer essa aprendizagem. Outro ponto importante é a equidade. Considerar a diversidade de estudantes da rede, a gente deve pensar nas estratégias para garantir que todos os estudantes tenham acesso a essas atividades. Então, precisamos pensar em estratégias diferenciadas. Outra questão é o regime de colaboração. Então, tanto a equipe gestora, professores, os próprios alunos, eles precisam estar unidos para que todos consigam atingir os objetivos que é a aprendizagem dos estudantes. Outro ponto importante é a questão da inovação. Acredito que todos estejam buscando novas maneiras de ensinar neste período. É importante que haja um momento para que vocês se reúnam e troquem ideias, para que um possa apoiar o outro, construindo atividades que sejam feitas por meio de tecnologias ou não. Outro ponto também importante é a gestão baseada em evidências. Assim como a Secretaria está nos orientando, a partir de evidências nacionais e internacionais,
sobre como lidar de forma mais efetiva com a suspensão das atividades presenciais, é importante que a diretoria de ensino e as escolas façam o mesmo. Quais seriam as evidências da escola? É todo o diagnóstico que vocês fizeram nos primeiros momentos. E o diagnóstico também pode ser feito a partir das devolutivas que vocês recebem dos alunos. Outro ponto importante a ser citado é a ética e a transparência. Nós estamos vivendo um momento de incerteza e a comunicação franca e transparente entre todos é primordial neste momento. Assim, a gente nos fortalece, estabelece vínculos de confiança e contribuição para o desenvolvimento das ações mais exitosas. Então, todas as dificuldades que vocês estiverem passando, conversem com os seus gestores, para que eles possam também conversar conosco, para que juntos a gente consiga buscar soluções para esses problemas. E também falar sobre as práticas exitosas, as coisas, o que está dando certo para vocês aí. Então, também contribuir com essas falas para que toda a rede possa caminhar conjuntamente. Agora a gente vai falar um pouquinho de sugestões de roteiro. Então, lá no documento orientador, nós temos a seguinte redação. Para o desenvolvimento das habilidades previstas, os professores, com apoio da equipe gestora das escolas, devem planejar roteiros de atividades que, em conjunto, comporão uma programação semanal em quantidade equivalente ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular para cada ano, série termo e componente curricular. Então, é importante, como eu já falei, ter o diagnóstico da comunidade escolar para propor roteiros de estudos que apoiem os estudantes e que se tornem de uma forma eficaz para eles aprenderem. Além disso, foi enviado para as famílias o documento Orientações às Famílias dos Estudantes das Redes Estaduais e Municipais de São Paulo. Ele tem o objetivo de apoiar as famílias no estudo dos alunos. Porque lá, muitos dos pais, eles não têm esse hábito de ajudar os filhos. Porém, neste momento, é crucial que eles estejam envolvidos. E também é importante que os professores conheçam todas as orientações que estão nesse documento. Outro ponto importante a respeito do roteiro de estudo é que o registro das atividades é uma forma de garantir a presença dos alunos enquanto as escolas estiverem sem atividades presenciais. Outro ponto que a gente pode considerar também da participação dos alunos é nas discussões dos grupos virtuais que vocês promoveram, o aplicativo Centro de Mídias ou outras plataformas que a escola desenvolveu. Importante que o roteiro de estudo contenha todas essas informações. Todas essas atividades serão essenciais para o registro do professor no diário de classe. No caso, será feito o digital, né, na plataforma sede, caso não seja feito em formato físico. Agora, gente, eu trouxe uma sugestão de roteiro de estudo que está contemplando tudo isso que a gente falou até agora, tá? Então, o que é importante a gente observar nesse exemplo? Que tem a identificação da escola, tem a identificação do aluno, ele traz o ano série, a disciplina, o objeto de conhecimento e a habilidade que vai ser trabalhada. É importante que o roteiro contenha o nome da escola, porque ele se torna um documento oficial. E por que necessita da identificação do aluno? Quando o aluno sente que precisa colocar o nome dele na atividade, ele se torna corresponsável por sua aprendizagem. Quando a gente torna um aluno corresponsável, ele se torna autônomo da sua aprendizagem. Então, ele vai sentir uma responsabilidade maior de realmente realizar a tarefa. Outro item que não pode faltar no roteiro de estudo
a orientação a respeito dos desenvolvimentos e as estratégias que o professor vai fazer. É importante que sejam orientações claras e que os alunos consigam compreender. Então, a gente percebe que está bem explicadinha a atividade e como o aluno deve proceder. Eu trouxe um roteiro de estudo na disciplina de arte, que é o que eu entendo. Outros itens que não podem faltar. Atividades e recursos propostos. Então, nós temos lá que tem sugestões de atividade de vídeos pelo WhatsApp, né, que o professor vai olhar, o caderno físico, o celular, e isso pode ser expandido da forma que o professor achar necessário. Outro item que eu achei interessante, que foi colocado, é a forma de comunicação com a família. Então, o professor não vai perder a comunicação com a família. E ele se fazendo presente, a família sente a necessidade de realmente estar fazendo e que é importante que seu filho realize as atividades. Outro ponto muito importante é a questão da avaliação. Então, ela tem que estar muito bem clara para que o aluno compreenda que essa vai ser uma atividade que vai valer, vai contar com o engajamento dele, vai contar para o desempenho dele na atividade, não de forma de nota quantitativa. Nós vamos ter que mensurar isso, não tem como escapar, mas ele precisa entender que é importante para a aprendizagem dele. Então, ali já tem avaliação e devolutivo. Então, ele já sabe que ele vai precisar fazer uma atividade, que vai ter que entregar para o professor, que vai ter um peso, vamos dizer assim, e que ele precisa devolver para o professor essa atividade. Para finalizar o roteiro de estudo, o modelo que eu peguei, ele propõe um resultado dos encaminhamentos. Então, ele vai, na disciplina de arte, vamos deixar claro, nós temos o hábito de avaliar do início ao fim, o processo inteiro. Então, ali ela já propõe que durante o desenvolvimento das atividades, o professor vai registrar as observações sobre os avanços e as fragilidades detectadas dos estudantes. Então, isso já está claro lá no roteiro de estudo. Na hora que os responsáveis e o aluno começar a ler esse roteiro de estudo, ele vai compreender que o professor vai estar observando ele desde o início até o final. Embaixo tem o link do vídeo proposto para apreciação, as observações que o professor vai fazer depois, né, posteriormente, tem o nome do professor, identificação do professor, identificação do coordenador, do diretor, a ciência do responsável, que vai buscar esse roteiro de estudo, ou no caso, se for roteiro via virtual, aí tem que ter alguma forma de vocês fazerem a ciência desses pais. A data de entrega e a data de devolução. Esses itens, eles dão um direcionamento para as atividades, então não fica uma coisa solta. Eu pego a hora que eu quero, eu entrego a hora que eu quero. É importante a gente dar realmente uma sequência, um objetivo para essa atividade, que não é só para cumprir, mas ela é essencial para a aprendizagem dos alunos. E é isso, sobre o roteiro de estudo. Eu espero ter esclarecido alguns pontos sobre a construção do roteiro desse estudo. Neste momento, o registro ele é fundamental para o desenvolvimento das aprendizagens à distância e para garantir a presença e o trabalho docente. Estou à disposição para tirar dúvidas e sugestões. Até breve. Olá, professores. Eu sou o professor Lucas Salgado, sou PCNP de Educação Física da Diretoria de Ensino Região de Franca e vim conduzir o ATPC do dia 20/5 para todos os meus colegas. Vamos iniciar fazendo a devolutiva do ATPC da semana passada, dia 13/5. Primeira coisa, quero fazer um elogio aqui de todas as atividades que estão sendo realizadas, né? A gente vai conversando com o outro e a gente percebe que muito positivo mesmo. As atividades
simples, objetiva, né? Pensando nos alunos que estão sem recurso. Outros professores mandaram até com atividades para alunos especiais, né? Então achei muito interessante mesmo e a gente precisa de compartilhar isso, tá? Quem não está no grupo do WhatsApp, por favor, articular com algum professor que você conhece lá para eu tentar te inserir no grupo, ok? Outro ponto que eles falaram bastante, né, que vocês falaram bastante, foi a porcentagem baixa na devolução de atividades, né? Das unidades escolares estão articulando, fazendo essa busca ativa, ligando, comunicando nas redes sociais, né? O importante é a gente lembrar que a gente está tentando sempre o máximo de alunos possíveis. Outro ponto é sobre a realização de devolutiva. A gente não pode esquecer de quando o aluno entrega algo e você vai passar outro para ele, a gente tem que dar uma devolutiva daquela atividade, tá bom? Então, de como que ela está sendo realizada, tá legal, precisa de melhorar alguma coisa, beleza? 2 pontos aqui sobre avaliação, que é o ponto específico, né? Primeira, Lucas, tô com medo na questão de punitiva, né? A avaliação não pode ser punitiva. Ela não deve ser punitiva e está escrito isso no documento orientador, né? E agora, um outro professor me questionou, e como que a gente vai avaliar esses alunos que não estão dando o retorno, não estão devolvendo a atividade, não estão dando o feedback para a gente, né? O que a gente faz? A gente avalia de que forma? Isso é algo que vocês vão alinhar com o diretor de vocês, ok? Então vocês vão sentar com a direção e vão alinhar para que todos os professores avaliem da mesma forma, beleza? Bom, outra sugestão de um professor que eu achei interessante. Ele comentou que a gente poderia, e eu acredito que a gente está fazendo mais isso, utilizando mais as aulas teóricas nesse momento. Eu acho que a gente gosta muito de prática e agora acabou que nos prendeu um pouco mais, a gente pode utilizar, né? Então isso foi até um feedback positivo, eu falei, deixa eu comentar isso com os professores. Utilizar mais o contexto histórico, o processo histórico, né? É interessante, assim, algumas curiosidades sobre o esporte, quais atletas brasileiros conhecidos. Eu acho que tudo isso dá para a gente articular, né? E explorar um pouco mais essa parte teórica nesse momento que a gente está limitado com as práticas, ok? Sobre as ferramentas utilizadas, né? O pessoal falou bastante do Classroom, do Face, né? Do Facebook, do e-mail, do Zoom, do Meet, do Teams. Acho que ficou muito bom, muita coisa, a autonomia de cada unidade escolar, né, que foi comentado bastante dessa autonomia, e ficou muito interessante, porque cada um de uma forma. É lógico que algumas ferramentas que não estão funcionando, a gente tem que tentar alinhar, né, e melhorar um pouco mais. Exemplo disso, vamos colocar o WhatsApp, né? Não vou passar meu WhatsApp pessoal e outro, nossa, não para nenhum momento. E aí teve feedback de outros professores. Lucas, o que eu fiz? Eu peguei um chip específico para a parte pedagógica, para os alunos. Então, isso é muito interessante. O professor falou assim, Lucas, são mais ou menos uns 30 alunos vão colocar a média. Se eu tenho 10 salas, são 300. Se eu for pedir todas as atividades pelo WhatsApp, a memória não vai dar conta, né? Não vai aguentar. Então, uma forma que pode ser feita, né? Que aí a gente vai conversando, articulando um com o outro. Utiliza o WhatsApp apenas para mediação da atividade, né? Para ter o feedback para os alunos, a devolutiva para os alunos. Então, eles enviam lá pelo Classroom, ou por e-mail, né, ou por outra plataforma, beleza, mas o WhatsApp é algo que eu acho que fica positivo, né, pelo que até o relato do pessoal. Você manda áudio, você consegue fazer aquela intervenção, né? Então, achei legal de compartilhar isso. O tema dessa semana é a Semana de Estudos Intensivos, o SEI, que vai acontecer de 25 a 29 de maio, ok? E essa semana também a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer? Nesse início, eu vou propor algumas atividades,
né, uma sugestão aqui para vocês. E logo após o vídeo, né, a gente vai ter um momento de discussão, tá bom? Vou mandar o link para vocês. Vocês entram na reunião pelo Meet e aí a gente vai fazer essa interação onde uma grande parte dos professores sugeriu isso, vem me pedindo e eu fui tentando aqui e a gente conseguiu, ok? Então vamos lá. Por que a gente pegou esse tema, né? A gente pensou nesse tema, porque está chegando agora, né? Então, de acordo com o calendário escolar, a gente resolveu pegar esse assunto porque é complicado, está chegando e como que faz, né? Lembrando que o estudo intensivo, né, não é apenas para recuperar o aluno. É a semana de recuperação. Não, é a forma que a gente pode tanto retomar alguma coisa quanto avançar, né, de acordo com a aprendizagem do aluno, tá bom? A pergunta que provavelmente todos devem estar fazendo e eu pensando também, né? Como que eu vou realizar um estudo intensivo sendo que a maioria não se manifestou? Né? Ele não devolveu a atividade, não deu feedback. Como que eu vou trabalhar dessa forma? É exatamente isso, por isso que eu peguei. Eu também me fiz esse questionamento, né? De que forma que vai ser feito. Só que vamos pensar também por outro lado. E quem realizou essas atividades? E os alunos que se importou com o nosso trabalho, que a gente fez e tal, e devolveu, né? E aquele aluno que entregou, só que ele teve a dificuldade, você percebeu lá que ele não teve uma interação legal, ou mesmo a resposta do que você tinha proposto para ele, ele não conseguiu alcançar os objetivos da atividade. A gente vai fazer o quê? Nós vamos tentar abordar nessa semana, né? Então, aqueles alunos que conseguiu alcançar o objetivo, a gente tenta avançar um pouquinho. Aqueles que não conseguiu alcançar os objetivos, a gente retoma e tenta fazer algo positivo para melhorar, para ele tentar avançar um pouquinho mais. Eu peguei três exemplos aqui, tá? Eu peguei a continuidade da TPC passada, que é sobre lutas, tá? Peguei uma do 6º ano sobre os esportes paralímpicos, já buscando exatamente aquele curso que a gente fez no final do ano passado. Achei interessante aqui, de que forma, e ainda mais que fala assim, lembrando sempre que eu peguei as habilidades essenciais, questão de vivência, e peguei uma da primeira série do ensino médio, também, que é sobre uma modalidade esportiva, tá bom? Então, peguei esses três habilidades aqui. Vamos lá, o primeiro, 7º ano, lutas, e fala assim, ó, a habilidade do ensino fundamental do 7º ano, a 17. Fala assim, problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais, propondo alternativas para superá-los, com base na solidariedade, na justiça e na equidade e no respeito. Então vamos lá. Vou colocar aqui a forma que estou fazendo uma sugestão de atividade, tá, pessoal? Eu sempre tento articular essas conversas com alguns professores justamente para a gente tentar alinhar, tá? Então eu percebi que na hora que eu converso, e é normal isso, cada um tem uma metodologia, tem uma forma de você passar aquele conteúdo, né? Aquele objeto de conhecimento. Eu vou passar da forma que eu passaria para os meus alunos, e aí cada um vai se encaixando aí da forma que eu estou falando, ok? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu fiz para esse aluno, né? Lembra da conversa passada? Eu passei um contexto histórico sobre o judô, por exemplo, né? Então aí já faço aquela relação do caminho suave, né? O judô tem todo um código moral, já fazendo uma relação aí na questão de violência, né? Mando para eles um link de alguns vídeos e sites, né? Para repertoriar esse aluno. Para quem não tem por escrito, tal, digitado, pede para a escola imprimir e enviar para esse aluno. Mas mesmo nesse digitado, tenta colocar os links, porque às vezes ele consegue entrar, acessar no YouTube e tal, então é bom,
você utilizar essa ferramenta. Inclusive eu vi isso muito nas atividades que vocês elaboraram e enviaram, tá? Então aí a gente manda, repertoria esse aluno e depois a gente faz alguns questionamentos para ver o que eles aprenderam com a leitura, né? Com os vídeos e tal. Eu coloquei aqui um exemplo de questionamento. Você já praticou alguma luta? Se não, por quê? Depois de todo esse contexto, se a gente quer relacionar aí com a questão da violência, com certeza uma grande parte dos alunos vão responder assim, eu não pratico não porque é muito violento, a gente apanha. Então assim, e isso é um exemplo de um questionamento, né? Então você pode utilizar vários e vários questionamentos aí, inclusive sobre o contexto, né? Então, já relacionando com a habilidade e tal. Mas é que eu coloquei esse questionamento para a questão dos preconceitos e estereótipos. A gente vai coletando várias informações aí. Bom, então ele devolveu isso para você, a gente avaliou, né? A gente sabe aí se esse aluno, pelas respostas, se esse aluno conseguiu o objetivo dessa habilidade, né, que era problematizar exatamente os preconceitos e tal, e a proposta de alternativas para superar, né, tudo isso. Então, lá no questionamento você pode colocar também de que forma que você acredita que pode melhorar. Aí, bom, enfim, a gente vai explorando cada vez mais, tá? Agora, depois que a gente avaliou, a gente vai fazer na semana intensiva. Para aquele aluno que você percebeu que ele respondeu o quê? Eu não fazia exatamente porque é muito violento. Luta, qualquer tipo de luta. Ele já generaliza também não é nem generalizar, né? Mas é transformar a luta em violência, né? Então a gente precisa de dar uma retomada com ele. De que forma que a gente pode retomar? Ou a gente coloca vamos colocar outro contexto histórico, coloca o jiu-jitsu, coloca lá mais um contexto histórico de alguma modalidade esportiva, justamente para ele começar a assimilar que ou uma grande parte das lutas tem todo um contexto atrás, né? E começa a abordar a diferença entre a violência e lutas, né? E media isso também. Você pode também inserir lá um link do YouTube de lutadores conversando sobre, né, de dando entrevista falando sobre isso, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar um questionamento, né, para retomada. O que tem na luta para que a violência não sobressaia? Ou então, por que você acredita que é violento, né? E aí a gente já coloca. Tem regras? Tem árbitro para colocar essas regras em prática? O atleta, quando ele vai para a luta, ele não treinou para se defender, né? Há médico lá, né? Porque provavelmente também, quando a gente coloca aí, a gente está falando de judô, jiu-jitsu e tal, mas uma coisa, por exemplo, hoje em dia que é muito mais popular para eles é o UFC, o MMA, né? Então eles já colocam aquilo e tal. Então eles podem assimilar isso. Tem o médico de prontidão? Para que está lá? Né? Então já coloca também algumas coisas que quebram um pouco com essa questão da violência, né? O atleta ele pode desistir da luta, o árbitro pode intervir, ele pode acabar com a luta, ou pode separar, pode falar que não, aquilo ali é ilegal, tira ponto do atleta. Então tá vendo, tudo isso nos mostra que tem uma violência controlada, né? Então a gente consegue aí mostrar para o aluno, a gente já consegue quebrar essa questão de violência, né? Então a gente conseguiu aí já mediar essa situação. Agora, e para a gente avançar? O aluno já entendeu e tal. Então vamos lá, a gente consegue avançar. Vamos pegar o judô. O judô ele foi inserido quando lá nas Olimpíadas? Né? As Olimpíadas foi criado quando e quando ele foi inserido? A gente já está perguntando duas coisas, já está fazendo algo amplo, né, para ele. Então ele vai perceber lá que só em 1964, que foi por amostragem, que só em 72 que o judô foi efetivado no quadro, né, para a competição, né? Vamos além disso. E o feminino? Né? O feminino ele foi quando?
O feminino ele entrou no quadro de Olimpíadas só 20 anos depois, só em 1992. Então, assim, tudo isso são pequenas pesquisas. Você manda um texto lá para eles, lembrando sempre que vamos tentar ser sempre o mais objetivo possível. Então, não um texto tão longo, até porque tem todas as outras matérias, mas você mandou para eles, repertoriou e eles estão dando uma olhada naquilo, né? Justamente para tentar avançar aquilo que ele já aprendeu. Vamos avançar um pouco mais, que aí já entra até um pouco em curiosidades e tal. Eu acho muito importante os alunos de hoje conhecerem os atletas que se destacaram, né? Você pergunta às vezes até de esporte popular e os alunos não conhecem atletas populares. Então, quais atletas brasileiros se destacaram em outras modalidades, como no boxe, no MMA, que vai ter vários, mas no jiu-jitsu, no karatê. Então a gente faz uma breve pesquisa também e envia para eles, né? Justamente para que a gente está auxiliando eles em tudo isso, tá bom? Então a gente conseguiu retomar uma habilidade que os alunos estavam com dificuldade e a gente conseguiu avançar para aqueles alunos que conseguiram também, beleza? Vou falar agora outro, esse é mais curtinho, do 6º ano, EF 06, Educação Física, 22 asterisco, tem. Vamos lá. Ele fala assim, ó, vivenciar um ou mais esportes paralímpicos, respeitando as diferenças individuais e valorizando a importância dessa prática. Como que a gente vai vivenciar um esporte agora nesse momento? Eu estou dando para vocês sugestões. Estou pensando aqui no 6º ano. Vamos colocar que a gente passou para eles o voleibol, o vôlei sentado, né? Mandamos um breve contexto e montamos um tutorial de como construir uma bola. Você pode utilizar qualquer bola. A gente sabe também que tem aluno que não tem bola. Tem algo simples e fácil que mostra como construir uma bola de bexiga com jornal. Encheu a bexiga lá, depois passa o jornal, fita, ela fica boa, dá para os meninos trabalharem. Então, a gente já está conseguindo mais uma atividade para eles. A gente descreve ali poucas regras do vôlei sentado, como a principal delas, que não pode tirar o quadril do chão. E a gente colocou atividades para ele fazer, porque precisa de vivenciar, simplesmente dando toquinho no chão, né? Os alunos no chão, sentar e jogar a bola na parede, por exemplo. Beleza. Como que a gente retoma e como a gente avança? Então vamos lá. Para a gente retomar, a gente percebeu de que forma eles devolveram lá. O aluno que descreveu, né, as regras ou de que forma que ele executou, né? Então eles vão colocar para a gente dá esse feedback para eles. A gente retoma de que forma? Vamos lá. Primeiro, a gente pode pedir para eles realizar mais toques, né? Se eles mandaram vídeos ou imagens deles realizando, a gente consegue também visualizar se eles fizeram ou não levantando o quadril, ou se eles fizeram o toque errado, né? Então a gente pode dar dicas de como, por exemplo, não tirar o quadril. Ou, lembrando do curso, né? Você pode tirar o quadril desde que você utilize as duas mãos, para um lado e para o outro. Então tudo isso a gente está conseguindo retomar. Para a gente avançar, o aluno conseguiu fazer tal. A gente pode solicitar para eles tanto o saque por cima, né, ou o máximo, né, de toques que eles consigam realizar sozinhos, também é bacana, ou quantos toques eles conseguem na parede, tudo isso são sugestões também. E a gente também pode sugerir para eles outro jogo. Ó, professor, consegui fazer, foi bacana tal. Vamos tentar fazer boccia adaptada, né? A gente também fez parte do curso, é um tema bacana também para eles. Dá para a gente fazer aí com bexiga, areia. Tem diversos lá no YouTube também, tem alguns professores ensinando a fazer essa boccia, tá bom? Então é algo que a gente consegue avançar, é uma sugestão, tá bom? De uma habilidade que é mais prática, ok? Vamos na terceira do primeira série do ensino médio. Vamos lá, eu peguei escrito assim, ó, a habilidade analisar do ponto de vista técnico-tático um jogo da modalidade trabalhada no bimestre, transmitido pela televisão ou assistido presencialmente.
Vamos colocar o futebol? Estou usando o futebol agora, uma mais simples, que é um tema popular, é mais simples de se dizer, porém, a gente sabe também que tem muitos alunos que não se interessam, não gostam e não entendem nada. Né? Então esse é um momento também que eu penso que é positivo para a gente trazer esses alunos, para que esses alunos que não têm tanta habilidade ou mesmo não se sentem interessados, aprendam sobre a modalidade. Enviamos a mesma coisa, a introdução, colocamos lá para eles algumas táticas, enviando tanto presencialmente quanto pela internet. Enviou alguns links do YouTube, ou mesmo algum documento explicando sobre as táticas, cada posição. Então a gente vai colocar essas táticas aí, a gente explicou para os alunos. Pede para eles assistirem alguns jogos, manda o link de alguns jogos do YouTube também, né? E analisarem esses jogos taticamente. Como que a gente retoma essa habilidade? Primeiro, a gente pode desenhar ou mesmo enviar outros links com táticas mais simples, porque às vezes a gente escolheu uma tática que eles não entenderam tanto, acabou sendo complicado, né? Então a gente pode desenhar uma tática um pouco mais simples ou pedir para ele assistir. Então assistam lá esse jogo e analise essa tática, né? De uma forma mais objetiva. Para avançar, a gente pode criar uma situação problema no jogo. A gente pode descrever, num jogo, uma final de campeonato, nosso time está perdendo, e qual tática vocês utilizariam? Você vai problematizar uma situação de jogo, né? Então, como que eles vão agir? Lembrando sempre a questão externa, de como que você vai reagir na questão tática, você precisa de tomar uma atitude rápida, porque sua equipe está perdendo, é final de um campeonato, né? Então isso é uma forma que você pode fazer, descrevendo lá, digitando e enviando para ele. Outra forma é você enviar um link de um jogo sem narração nenhuma, né? Porque a gente sabe também que a questão com narração, o comentarista ele sempre dá aquela opinião, ou mesmo fala sobre a estratégia tática, dá sugestões de tática para ser utilizado durante o jogo, e aí você pode colocar também sem a narração do jogo, justamente para que os alunos façam essa leitura e consigam interagir com aquele jogo. Então isso tudo a gente pode avançar, a gente está avançando uma habilidade, né? Eles já conseguiram alcançar o objetivo, a gente está avançando. Acaba sendo até desafiador, ou os alunos gostam, né? Porque está fazendo eles pensarem naquilo, né? Acho que fica interessante, ok? Bom, penso que para esse momento, para essa semana, o tema dessa semana, achei que essas foram as sugestões, né? Vou fazer um encerramento aqui, que é tudo que a gente passou hoje na TPC, a devolutiva da TPC do dia 13/5, né? Foi bacana. A semana de estudos intensivos, né? Então, a gente explicou aí mais ou menos o que é tal, lá na introdução. O exemplo de como retomar ou avançar as habilidades trabalhadas, tá bom? Agora eu espero que vocês deixem o feedback, os questionamentos, tá? Mandem mensagem para mim, justamente para que a próxima a TPC seja melhor ainda, ok? Não terminou? Agora vai ter um link para vocês entrarem no Meet. A gente vai fazer a nossa interação, ok? Então, o restante do tempo agora, um pouco mais de 30, 35 minutos, a gente vai fazer essa interação por meio de vídeo, ok? É bem simples, você clicou lá, a gente vai já iniciar a reunião, vai deixar gravado para mais para frente, se precisar de vocês consultarem, quer utilizar para alguma aula, alguma sugestão de atividade, ok? Espero vocês, até mais.
Tchau!